caminhado no livro de 1 Coríntios, conversado um pouquinho sobre a ideia da mentalidade de que o livro de Coríntios nos propõe viver uma vida cruciforme, uma vida nos moldes daquilo que Deus ou que Jesus nos propõe, que é o molde da cruz, que é o molde do exemplo do próprio Jesus. Na última semana, nós começamos o capítulo 9 de 1 Coríntios, onde Paulo traz o próprio exemplo, o exemplo pessoal dele, para falar acerca de uma temática que é de um direito que ele tinha como apóstolo, né? O direito de apóstolo de receber verbas, de levar uma esposa para o ministério pastoral, mas que por conta, para a glorificação de Deus, né, Paulo ele escolhe abrir mão desses direitos em prol do irmão, ou em prol daquela comunidade, em prol daquela igreja, para que o nome de Deus pudesse ser glorificado, né? E isso está acontecendo entre o capítulo 8 e 10, onde Paulo está tratando de uma temática que é das comidas ou da carne sacrificada a ídolos, né? E um questionamento se esses cristãos deveriam ou não comer essa carne sacrificada a ídolos. Então lá no capítulo 8, Paulo ele traz a consciência desses irmãos, o fato de que eles possuem a liberdade de compreender de que os ídolos nada são. Então, comer a comida sacrificada a ídolo, naquele contexto, nada seria. No entanto, ele convida aqueles irmãos que se consideram fortes na fé a justamente refletirem sobre o que aquele ato tem causado na vida dos irmãos que eram considerados ou que tinham uma consciência mais fraca e que entendiam que comer carne sacrificada a ídolos era um ato de idolatria. Então esses irmãos eram levados também a fazer isso, e ao serem levados a fazer isso, eles muitas vezes caíam da fé, né, ou eram destruídos a sua fé. Então Paulo diz que esses irmãos mais fortes deveriam abrir mão do direito e da liberdade que possuíam, a fim de que esses outros irmãos não fossem destruídos na sua fé. E aí no capítulo 9 ele começa trazendo o seu próprio exemplo de alguém que abriu mão das prerrogativas do direito de apóstolo que ele tinha em prol do evangelho. E agora nos versículos 15 ao versículo 27 do capítulo 9, nós vemos aqui Paulo trazendo também na continuação o seu próprio exemplo, dizendo que o evangelho de Deus deve estar acima de tudo e acima de todos, acima do direito, acima da liberdade, acima das escolhas pessoais, acima aquilo que eles entendiam como tão sagrado que era o direito de escolher fazer algo. Quero ler com vocês o texto e depois nós começamos a nossa reflexão. Paulo diz assim, então, 1 Coríntios 9, a partir do versículo 15. Eu, porém, irmãos, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, né, do direito, para quem esteve aqui semana passada, do direito que o apostolado o dava. E não escrevo isto para que se façam isso comigo. Preferia morrer a deixar de que me tire esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que estavam debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu também o fosse, não estando, porém, sem lei, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para com todos, a fim de que todos os modos alguns se salvem. Tá, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar uma incorruptível. Assim também corro eu, não sem meta. Luto eu, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha também eu ser desqualificado. Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Deus, que ela fale aos nossos corações, que o Teu Espírito fale por meio delas. Abre, Jesus, as nossas mentes e o nosso coração para sermos receptíveis àquilo que o Senhor tem para dizer. É essa a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero começar com uma pergunta. Você já sofreu muito por algo que você queria ou por algo que você desejava? Algo que você colocou no seu coração e aí, para você conquistar esse sonho tão desejado, ou essa vontade que você tinha no seu coração, você precisou abrir mão de muitas coisas. Precisou criar estratégias, criar muitas vezes planejamento. Talvez esse sonho foi comprar uma casa, comprar um carro, alcançar uma posição profissional, terminar um curso de faculdade, talvez ter o primeiro filho, algo que era algo que você tanto desejava, mas teve que lidar talvez com a dificuldade de uma infertilidade. Nós, seres humanos, criamos muitos desejos no nosso coração e muitos desses desejos, às vezes, a gente tem que abrir mão de muitas coisas na nossa vida para que a gente possa alcançar aquilo que a gente tanto almeja. No ano de 2019, depois de um ano e meio que eu estava aqui em Santa Maria, dando aula de inglês, eu tive a oportunidade de entrar na base aérea como capelão. E ali então enfrentei todo um processo seletivo e fui então escolhido para aquela vaga de capelão. No entanto, para alcançar esse sonho profissional ou para alcançar essa vaga que eu tanto desejava ali na Força Aérea, foi necessário sofrer e passar por algumas dificuldades que só aqueles que passaram pelo quartel sabem dos desafios, tanto psicológicos, físicos e de muita necessidade que a gente passa para alcançar alguns objetivos. Então, durante 2 meses, eu precisei passar por algumas situações inconvenientes. Precisei ter privação de sono, ser acordado no meio da madrugada com buzina, obedecer a ordens que às vezes pareciam ordens irrazoáveis. Precisei expor o meu físico à exaustão, ao ponto de muitas vezes pensar se eu não deveria desistir daquele sonho ou daquela posição. Muitos, ao enfrentarem situações como essa, como no quartel, até desistem, porque o esgotamento e o cansaço de você estar colocando o seu corpo numa exaustão física, privação de sono, ter que se alimentar em poucos minutos, ter que fazer algumas coisas, ordens irrazoáveis e ter que falar sim, Senhor, não, Senhor, e simplesmente obedecer aquelas ordens. E às vezes, por um salário, por uma posição, você começa a se questionar se aquilo vale a pena. Mas a maioria das pessoas entende que aquele sacrifício vale a pena. Então você aguenta aqueles 2 meses, continua firme na posição que você está ali, tem que encarar aquela situação de uma forma um pouco mais leve para conseguir chegar no final daquele curso e quando você se forma naquele curso, você alcançar aquela posição tão desejada. Talvez os senhores já passaram por algo semelhante, seja
tanto no âmbito do quartel ou de algum sonho que você queria realizar. Quantas vezes fazemos loucuras por coisas que amamos e por coisas que nós desejamos, né? Na adolescência, quantas meninas ficam às vezes loucas para ir num show de um cantor famoso daquela época, seja de sertanejo ou uma cantora pop que vem dos Estados Unidos, uma cantora internacional, e aí paga às vezes milhares de reais para ir num show dessa pessoa. Enfrenta filas quilométricas, né? E às vezes fica até horas e horas nessa fila, né? Pagando um alto preço para estar naquele show de 1h30, 2 horas, né? Precisa estar ali naquela lotação, chega naquele estádio, precisa comprar a água a 5, 6 reais, vai fazer as suas necessidades num banheiro químico, né? E enfrenta toda essa dificuldade para ver um cantor que ela gosta, ou uma cantora, uma banda que ela gosta. Tem pessoas que fazem isso por um time, né? Tem um time de coração e enfrentam grandes dificuldades para poder assistir o seu Grêmio, o seu Inter, o seu Palmeiras, né? Ou talvez a seleção brasileira jogando. Então você abre mão, muitas vezes, de muitas coisas para fazer aquilo, né? Então, isso tem a ver com o fato de que quando nós desejamos algo, e quando a gente ama algo de coração, a gente está disposto a fazer grandes sacrifícios por aquilo que a gente ama. E é sobre isso que Paulo está falando nesse texto. Paulo está falando sobre uma causa que é maior e melhor que qualquer cantor, que qualquer time de futebol, que qualquer carreira profissional, que qualquer mansão ou que qualquer carro que a gente do ano pode ter, que qualquer status que de repente uma posição nos dá. Paulo está falando da vida eterna, Paulo está falando do Evangelho de Deus, e o quanto o Evangelho de Deus é uma responsabilidade outorgada por Deus a nós, a fim de que nós possamos compreender que o Evangelho deve estar sobre todas as coisas e sobre tudo na nossa vida. O ensinamento de Paulo, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 15 ao verso 27, é de que a liberdade cristã, ela deve compreender que nós devemos fazer tudo que for possível para que o Evangelho de Deus progrida, para que o Evangelho de Deus se expanda, para que pessoas conheçam o Salvador, que é Jesus Cristo. E Paulo agora, ele dá o exemplo de si, e o quanto aquilo que ele faz pelo Evangelho, é uma forma de Paulo condenar ou criticar aquilo que aqueles irmãos que eram considerados mais fortes na fé, não estavam fazendo pelo Evangelho. Eles não eram capazes de abrir mão do direito, eles não eram capazes de abrir mão da autoridade, eles não eram capazes de abrir mão do conhecimento, a fim de que o Evangelho progredisse na vida daqueles que eram considerados mais fracos. E por isso, nesse primeiro trecho, do verso 15 a 18, Paulo diz que o Evangelho é essa graça, essa obrigação que Deus nos dá, para que a gente possa tomá-lo de forma responsável. Ele começa no versículo 15, dizendo: eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo para que assim se faça. Preferia morrer a deixar que qualquer um me tire essa glória. Paulo compreende o fato de usar da sua liberdade para abrir mão do seu direito, não como um sacrifício que ele está fazendo, mas como algo glorioso que ele pode contribuir para o Evangelho do Reino de Deus, né? Como se o fato dele abrir mão do seu direito, e abrir mão do seu direito outras pessoas são abençoadas e o Evangelho possa progredir. Paulo entende isso não como uma inglória, não como algo ruim, mas como algo glorioso que Deus deu para ele. Paulo, ele mostra aqui no versículo 15 que o seu intuito não é que ele começasse a receber
as verbas, ou que ele pudesse levar uma esposa, né? A gente sabe que Paulo não era casado, mas se ele tivesse uma esposa, levar uma esposa para o seu ministério. Pelo contrário, o que ele está mostrando é que pelo evangelho vale a pena o esforço de abrir mão daquilo que a gente muitas vezes tem como tão sagrado, para que o evangelho de Deus possa progredir. O poder aqui de anunciar o evangelho livremente é para Paulo uma glória, e não só uma glória, mas é também para Paulo uma própria responsabilidade e uma obrigação. E é isso que ele diz lá no versículo 16, quando ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não anuncio o evangelho. Para Paulo, o evangelho aqui não é algo simplesmente como uma... É interessante que Paulo olha o evangelho como duas coisas, né? Primeiro, ele como alguém que é livre para pregar o evangelho e escolhe pregar o evangelho de forma gratuita, e isso é uma glória para ele, mas ao mesmo tempo pesa a responsabilidade da obrigação, a obrigação daqueles que são servos de Deus, né? E como escravos de Deus, o evangelho não é apenas uma gratuidade, uma graça, mas uma responsabilidade e uma obrigação de todo cristão. É isso que a gente precisa compreender, né? Esse é o paradoxo do evangelho para a gente. O evangelho que Deus nos oferece, ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos dá a liberdade de escolher, mas não a liberdade de escolher fora de Cristo, não a liberdade de escolher fora do evangelho, né? O evangelho, ele nos obriga a sermos testemunhas do evangelho. Uma vez que fomos alcançados pela mensagem de Cristo, essa mensagem precisa passar em nós e através de nós alcançar outras pessoas. E por isso Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Não foi de livre e espontânea vontade que Paulo procurou ser um arauto ou um pregador do evangelho. Se a gente conhece a história paulina, a gente sabe que o apóstolo, ao contrário, antes ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que conspirava ferozmente contra aqueles que professavam a fé em Cristo, mas que ao se encontrar com o evangelho, ao se encontrar com Jesus Cristo, esse evangelho o transforma, e agora esse evangelho é tanto uma dádiva gratuita, mas algo que agora é uma responsabilidade que Deus nos dá. Por isso, eu entendo que a nossa ação e os nossos dons devem ser exercidos nessas duas perspectivas. Na perspectiva, primeiro, da liberalidade, né, da gratuidade, entender que aquilo que Deus nos concede, e todos somos proclamadores do evangelho, né? Proclamador do evangelho não é só o pastor ou o ministro, todos nós carregamos em nós um tesouro precioso, e esse tesouro precioso é o próprio evangelho, e somos obrigados, porque carregamos esse tesouro precioso, a compartilhar desse tesouro precioso para outras pessoas. Então, de certa forma, isso é uma dádiva de Deus, é uma bênção que Deus nos dá, e nos dá de forma gratuita. E Paulo entende então que compartilhar de forma gratuita esse evangelho é também uma glória, porque ele recebeu de forma gratuita. Mas também nos pesa a responsabilidade pessoal daquilo que a gente faz com o que Deus nos dá. Então, num âmbito, nós precisamos exercer aquilo que Deus nos dá de livre e espontânea vontade, de uma forma com o coração aberto, de uma forma feliz, né, de uma forma livre, né, não como se fosse um peso para a gente. O evangelho não é um peso que a gente carrega e eu faço como se fosse uma lei lá do Antigo Testamento que eu preciso obedecer. Mas ao mesmo tempo, no âmbito pessoal, de dentro para fora, né, o Espírito Santo nos cobra, compreendendo que o evangelho é uma responsabilidade nossa, e que fazer com que outras pessoas sejam alcançadas por esse evangelho é uma responsabilidade nossa. E um dia, todos nós que carregamos o evangelho em nós,
prestaremos conta diante de Deus, diante daquilo que nós fazemos com esse dom que Deus nos deu, com o evangelho que Deus nos concedeu. Percebe que o que Deus concedeu para a gente não é apenas o prêmio de uma profissão de status, de uma profissão que vai nos dar muito dinheiro, ou uma casa aquelas dos nossos sonhos. Pelo contrário, o que Deus nos deu é muito maior. É a possibilidade de viver a vida inteira, eterna, do lado do nosso Pai, do lado de Jesus Cristo. E Ele concede a oportunidade da gente oferecer essa mesma dádiva às outras pessoas. Tem muito coaching aí, muita gente que vende os seus produtos como se aquilo fosse uma coisa excelente. Então essas pessoas que são vendedoras, elas querem fazer com que essas pessoas comprem os seus produtos. Primeiro porque ela quer ter um lucro pessoal, mas ela quer convencer essa outra pessoa de que aquele produto é excelente, que aquele produto é muito bom. Agora imagina que dentro de nós, há algo que Deus nos deu para oferecer para as outras pessoas, que é a própria vida eterna e o relacionamento eterno com Deus. E a gente não tem a ousadia e a coragem de oferecer, de mostrar isso para as outras pessoas. Eu acho que a gente muitas vezes menospreza a palavra de Deus e o evangelho quando a gente não faz isso. Porque se alguém vem para a gente com uma profissão e ele diz assim, se você fazer isso, você vai ganhar 10 mil reais por dia. Então você recebe essa notícia, olha, se eu fazer isso eu vou ganhar 10 mil reais por dia. E aí de repente tem alguém do seu lado que está precisando de dinheiro. O que você vai fazer? Fala, amigo, olha, eu achei aqui algo que é um negócio dos sonhos. É só você fazer isso que você vai ganhar 10 mil reais por dia. Por quê? Porque aquele negócio é tão bom que a gente quer logo compartilhar com as pessoas que a gente ama. Quer fazer com que essas pessoas sejam beneficiadas com esse negócio. E olha que o que Deus nos deu é muito maior do que isso. É muito maior. Mas por que então que nós não nos intrigamos, como Paulo aqui, Por que nós não nos questionamos quando nós não fazemos isso? Quando nós não anunciamos o evangelho, quando nós não aproveitamos as oportunidades, saber que muitas pessoas podem passar a sua vida inteira longe de Deus, no inferno, porque nós não tivemos a coragem e a capacidade de mostrar aquilo que Deus nos ofereceu. E Paulo diz assim no versículo 17, se faço de livre vontade, eu tenho recompensas, porque a própria recompensa é o fato de que o evangelho, ele está entrando gratuitamente na vida das outras pessoas. Mas se faço por obrigação, é porque também me foi confiada uma responsabilidade. Então, tanto se eu faço de forma livre ou por obrigação, não importa, porque o evangelho ele precisa ser anunciado. E ele é assim, uma gratuidade que Deus nos dá, que a gente distribui de forma gratuita, mas também é uma responsabilidade e uma obrigação de todos aqueles que conheceram a Jesus. Entenderem que o plano da salvação é um plano maravilhoso. E de que aquilo que a gente está oferecendo aqui não é balela, mas é algo que vai mudar o destino eterno das pessoas. E aí isso é uma palavra que não preza só contra as pessoas, vocês que estão sentados, mas até a mim, quanto muitas vezes nós não entendemos a grandeza desse tesouro que Deus nos confiou. Sabe, nesse último ano que passou, quantas pessoas foram levadas a Jesus pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, porque nós anunciamos, porque nós testemunhamos, porque nós falamos desse amor. Não precisa ir muito longe, nos últimos 5 anos, quantas pessoas conheceram a Jesus por conta do nosso testemunho, por conta da nossa palavra, porque nós temos essa boa notícia que Deus nos deu. Mas não é uma boa notícia só para a gente, é uma boa notícia para aqueles que nos circundam, para todos. Sabe, eu ouvi essa semana passada um pregador falar assim, se eu tiver que obrigar a outra pessoa, e claro, ele falou brincando, a aceitar Jesus, eu tenho que obrigar. Por quê? Por quê? Porque é o destino dela que está em voga.
Então, nem que eu tenha que obrigá-la a ir para o céu, mas se ela for obrigada para o céu, é melhor do que ela for livremente para o inferno. Ou seja, o Evangelho nos dá essa responsabilidade de compreender esse tesouro que Deus nos deu. Nesse caso, Paulo questiona, no versículo 18, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele dá. E aí Paulo começa a falar até de várias estratégias que ele utiliza para que esse Evangelho ele possa progredir. É isso que ele está fazendo do versículo 19 até o versículo 23. Paulo diz assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Os versículos 19 a 23 são utilizados para falar da estratégia missionária de Paulo na evangelização de outras pessoas. Embora a liberdade daria o direito de Paulo utilizar das suas prerrogativas de apóstolo, ele prefere que a sua liberdade esteja escravizada ao serviço do Evangelho. Embora ele seja livre, e ele diz aqui, sendo livre de todos. Versículo 1 do capítulo 9, Paulo diz a mesma coisa, embora eu seja livre, só que eu prefiro escravizar a minha liberdade, a fim de que essa liberdade escravizada possa se tornar operante e eficaz na salvação do maior número de pessoas possível. Falta-nos muitas vezes esse desejo, o desejo do torcedor que faz de tudo para ver o seu time, daquela jovem adolescente, do jovem adolescente que faz de tudo para ver o seu cantor preferido, o desejo do atleta que passa a sua vida inteira por trás de um prêmio ou de um reconhecimento na sua profissão. O que o Evangelho nos concede é muito maior, mas o que nós damos pelo Evangelho é muito menor. Esse texto, ele nos questiona como nós temos utilizado essa liberdade tão preciosa para que o Evangelho possa progredir. É por isso que nós somos livres. Somos livres a fim de que o Evangelho progrida. Paulo é um exemplo dessa pessoa que, e não é nem camaleão, algumas pessoas podem falar, Paulo se faz como camaleão. Não, a gente vai ver que Paulo não utiliza da sua liberdade para pecar, ele utiliza da liberdade a fim de que outras pessoas conheçam a Cristo. Por exemplo, em Atos 16:3, ele vê a necessidade de que Timóteo se circuncide, para que as pessoas possam receber Timóteo melhor e o Evangelho possa progredir. Então ele sugere que o Timóteo possa se circuncidar. Mas o mesmo Paulo, em Gálatas 2, não permite que Tito se circuncide, porque lá em Gálatas 2, a circuncisão estava como sinal da salvação. E ele queria que as pessoas compreendessem que a salvação não vem pela circuncisão, mas pela graça de Deus. Ou seja, no momento ele pede que circuncide, no outro momento não é para circuncidar. É só olhar lá em Atos 17, 16 a 31, quando Paulo chega lá em Atenas, e diante de Atenas, dos discursos filosóficos, dos filósofos que estavam ali, Paulo utiliza uma imagem de um Deus desconhecido, faz citações de filósofos, a fim de que aqueles filósofos pudessem compreender a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está fazendo aqui, se a gente ler do versículo 20 a 23, ele diz que ele se torna como judeu para ganhar o judeu, ele se torna como debaixo da lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei, mas entendendo que ele não está debaixo dessa lei, mas debaixo da lei de Cristo. Ele se torna como alguém sem lei para ganhar aqueles que estão fora da lei, embora ele esteja debaixo da lei de Cristo, e ele se torna como alguém fraco, a fim de ganhar aqueles que são fracos, para que o Evangelho fosse eficaz na vida dessas pessoas. O que Paulo está dizendo é que deve-se fazer o que for necessário, e que o que a liberdade cristã nos permite fazer, como estratégia para se ganhar as pessoas por meio da mensagem do Evangelho. O que a gente fez dias atrás aqui, por meio do Arraial do Crente, é uma estratégia de evangelismo. Você utilizar a cultura gaúcha a fim de proclamar a alegria de Cristo para outras pessoas. O que Paulo está dizendo é justamente isso, eu preciso utilizar
o que for necessário para alcançar as pessoas, né? Não é que o que Paulo não está dizendo aqui, né, é que eu não preciso fumar maconha para ganhar um maconheiro, eu não preciso roubar para ganhar o ladrão, eu não preciso matar para ganhar a pessoa que mata. Não é isso que ele está dizendo, né? Pelo contrário, eu preciso me colocar, né, compreender a situação dessas pessoas e entender como o evangelho, de forma contextual, pode afetar e ganhar essas pessoas. Quais são as necessidades? Quais são os gritos da alma dessas pessoas? Quais são os questionamentos que essas pessoas possuem? Sabe, o evangelho, então, ele nos convida a, se necessário for, abrir mão daquilo que a gente entende como a forma correta de se pregar o evangelho, para que a gente crie estratégias para que outras pessoas alcancem o evangelho, né? É isso que os missionários fazem quando eles vão para fora, para outros países, compreender a cultura local, compreender a língua, compreender aquilo que acontece naquele país, a fim de que eles possam proclamar o evangelho de uma forma contextual e de uma forma eficaz. De uma forma mais menor, ou de uma forma menor, nós também somos convidados a compreender os nossos contextos e se perguntar como eu torno Cristo mais aparente nos contextos em que eu fui colocado por Deus. Como eu me torno Cristo mais aparente num posto de gasolina, como eu torno Cristo mais aparente numa base aérea, como eu torno Cristo mais aparente numa faxina de uma casa, como eu torno Cristo mais aparente na universidade, na escola, como professor, sabe, como carpinteiro, como eu torno Cristo mais aparente por meio daquilo que Deus me deu. Cristo precisa estar aparente. As estratégias estão a serviço do evangelho. As estratégias devem culminar, e por isso que eu disse aqui, o evangelho sobre tudo e sobre todos, né? O evangelho é o que deve nortear a nossa motivação, o nosso coração, o nosso amor. E Paulo continua, a partir do versículo 23, dizendo: tudo faço por causa do evangelho, para que eu também me torne participante dele. Olha que interessante isso, tudo eu faço do evangelho, para que eu me torne participante. E aí ele vai ilustrar isso a partir da linguagem dos jogos lá da cidade de Corinto, né, da luta e da corrida. E ele diz assim, versículo 24 a 27, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que levem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar a coroa incorruptível. Assim eu corro também eu, não sem meta, luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, tendo pregado a outros que eu não venha a ser desqualificado. Paulo utiliza aqui a linguagem dos esportes, né? Tanto da luta quanto da corrida, para falar da necessidade da autodisciplina, do controle próprio, de se fazer aquilo que faz para Deus com objetivos e com meta, né? E de continuar no propósito que Deus estabeleceu. Quais são os prêmios mais desejados aí no esporte ou no mundo aí pelo ser humano? As pessoas às vezes passam a vida toda correndo atrás de premiação, né? E Paulo fala aqui que aquele que corre, ele corre atrás do prêmio. Aquele que luta, ele luta querendo ganhar a sua luta. As pessoas passam as suas carreiras inteiras, tanto no esporte quanto nas artes, por exemplo, atrás de um prêmio. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um prêmio chamado EGOT, né, que é o Emmy, o Grammy, o Oscar, né, que a gente conhece mais, e o Tony, que são prêmios para grandes artistas, que são dados na televisão, na música, para o teatro, para o cinema, né, e os artistas ficam a vida toda, né, fazendo a sua carreira, procurando que sejam reconhecidos por esse prêmio, né. São poucos que alcançam todos os 4 prêmios, né? Então até 2023 apenas 21 pessoas conseguiu adquirir todos esses prêmios. Os esportistas passam a sua vida procurando uma medalha olímpica, né, ser campeão, né, mundial. Já pensou? Pela seleção brasileira. Qual jogador de futebol não deseja isso? Ou quem não deseja às vezes até um prêmio menor,
né, dentro de um esporte. É isso que os esportistas fazem, né? Eles dão a sua vida para poder ser reconhecido e alcançar um prêmio. E Paulo diz que esse prêmio que eles correm a vida toda atrás é uma coroa corruptível. No mundo antigo, Paulo está utilizando essa linguagem porque Paulo possivelmente esteve ali por volta do ano 50 na cidade de Corinto, quando ele funda essa igreja. E diz a história que entre o ano 49 e 51 aconteceu os Jogos Istmos na cidade de Corinto, que era a segunda maior competição, só perdia para a Olimpíadas de Atenas, né? Então uma grande competição acontecendo justamente na época que Paulo está na cidade de Corinto, né? Então ele utiliza aquilo que acontece na própria cidade como um exemplo, para que eles pudessem perceber, né, que vale tudo pelo Evangelho. Se o recruta, o soldado, ele tem privação de sono, de comida, de lazer, literalmente esgotamento físico e mental, só porque ele quer ter uma posição profissional, ou porque é obrigado, né, a servir aquele ano, né, e depois ter um salário no final do mês, ou no começo do mês. Paulo está dizendo, os atletas correm por uma coroa que é corruptível. Na época, literalmente, né, é uma coroa com galhos. Imagina, essa coroa com galhos, depois de alguns meses já estava tudo podre, né, essas folhas ali. Só para ter esse reconhecimento, eles passam a vida toda lutando, correndo. Imagina um atleta, o quanto ele precisa de disciplina, de controle próprio para poder alcançar uma meta que ele precisa. Quem já viu aí uma reportagem, né, da vida do Cristiano Ronaldo, né? Ele coloca toda a dieta alimentar dele ali, né, aquilo que ele não come, não bebe, né, para que ele pudesse se tornar um grande jogador, o melhor do mundo, né? Ou seja, ele se privou de muitos alimentos durante toda a sua vida, toda a carreira profissional, para alcançar uma meta profissional. Jogadores que se privam na alimentação, que passam horas e horas, todos os dias, treinando para que possam melhorar. E a gente sabe que aqueles que não fazem isso, o que acontece? Normalmente a carreira dessas pessoas é menor. Por quê? Porque ele não consegue ser um atleta de alta performance por muito tempo, né? Se ele não tem uma qualidade na alimentação, uma qualidade de treino físico, se não tem disciplina, se ele não tem meta naquilo que ele faz. Ele pode até ter aptidão e fazer bem por um tempo, mas se ele não tem essa abnegação necessária para o esporte, a carreira dele vai ser curta. Ele não vai conseguir ficar muitos anos numa alta performance. Ele precisa ser regrado e fazer, né, a sua dieta, ter todos os seus sacrifícios. E Paulo, então, ele utiliza essa linguagem justamente para falar sobre a vida cristã, sobre o Evangelho. O Evangelho, ele é muito maior do que qualquer um desses prêmios que esses esportistas passam a vida toda correndo atrás. Que o esporte pode proporcionar, que as artes, o cinema pode proporcionar. E aí o questionamento nosso é o que de abnegação, de controle próprio, de disciplina, de meta, de objetivo, nós colocamos para alcançar o Evangelho e que o Evangelho possa ser propagado. Quanto tempo de oração? Ah, mas eu não quero orar. Mas quanto tempo de oração? Oração é a forma que a gente se achega a Deus. É uma das formas que a gente se achega a Deus. É a forma da gente colocar o nosso coração diante de Deus. Quanto tempo eu gasto conhecendo a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, sabe? Deus deixou um manual, Deus deixou um texto. Quanto tempo eu passo lendo o texto que Deus deixou? Sabe, quem deixou não foi o Neymar, quem deixou não foi um ator famoso, foi o próprio Deus. A sua revelação nas Escrituras. Quanto tempo eu gasto meditando nessa lei? Meditando nas Escrituras. Quanto tempo eu passo disciplinando
para não fazer aquilo que a minha carne quer fazer, para não gritar mais alto quando a nossa carne quer falar mais alto, para não revidar com ódio quando nós queremos revidar com ódio, para não olhar com vingança quando nós queremos olhar com vingança. O que Paulo está dizendo é que ele submete o próprio corpo dele à escravidão. Esse submeter, né, e aqui ele diz assim, eu esmurro o meu corpo. No grego, literalmente, é dar um soco no olho para ficar roxo. É como se Paulo está falando assim, eu dou um soco bem dado nos olhos para ficar roxo. Ou seja, eu me coloco numa posição, mas a fim de que o evangelho possa progredir. Claro que ele não está falando de autoflagelo, ele não está falando de uma penitência que a gente tem que pagar, nada disso. Mas o fato de que as negações que a gente faz para a gente mesmo, para os nossos desejos carnais, a nossa disciplina em manter uma vida com Deus, pelas Escrituras, pela oração, pelo jejum, todos esses esforços valem a pena pelo Evangelho. Todos esses esforços valem a pena pelo Evangelho. Essa é a mensagem central do texto de hoje. O Evangelho é sobre tudo e o Evangelho é sobre todos. Que a gente compreenda a grandeza daquilo que a gente tem. Não é nosso, mas a grandeza daquilo que Deus nos deu. Claro que, quando eu falo isso, pode ter certeza que o primeiro a ser atingido, né, e ser nocauteado aqui nos olhos sou eu. É isso que a Escritura nos faz, né? Nos abre os olhos. Essa foi a oração de Elias, o profeta pede que Deus abra os olhos daquele povo, para que eles pudessem enxergar. Que Deus possa abrir os nossos olhos para a verdadeira realidade espiritual do que o Evangelho significa para a gente. Deus, nós queremos, Pai, nesse momento colocar a nossa vida diante do Senhor, Pai. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu Evangelho. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá, Pai. Oh, Deus, se alguma pessoa aqui dentro ainda não conhece o Teu Evangelho, Pai, Deus, que essa mensagem possa tocar no coração dessa pessoa, Pai. Que ela possa saber que o melhor convite que pode ser feito no mundo, está sendo feito para ela hoje. Que é ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Que é conhecer a Deus verdadeiramente. Isso é melhor do que qualquer prêmio, isso é melhor do que carreira profissional, do que qualquer promoção, é melhor do que qualquer coisa que a gente entende como tão importante na nossa vida, Pai. Deus, toca no coração dessas pessoas para que elas possam compreender isso. Converte também os nossos corações a essa verdade. Às vezes somos convertidos ao nosso próprio interesse, mas a Tua palavra nos convida a sermos convertidos à Tua vontade, ao que o Senhor tem para nós, ao que o Senhor tem para a Tua igreja, Pai. Nós queremos, nessa noite, participar da ceia, com essa perspectiva renovada, do Evangelho que nos foi oferecido, e que agora estamos diante da mesa de Deus, de Jesus, compartilhando da comunhão, do pão, do cálice. E isso nós faremos para toda a eternidade. Não só enquanto estivermos aqui, mas um dia faremos contigo, quando no céu estivermos. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.